Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 4 a 16. Nós vamos dar sequência à exposição no livro de Eclesiastes, agora no capítulo 4, dos versículos 4 a 16. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão continua aqui no tema sobre trabalho, que ele já vem discursando já há alguns versículos. E Salomão mais uma vez diz que esta mentalidade a respeito do trabalho, dentro daquilo que ele percebeu numa cosmovisão debaixo do sol, ela é vaidade. O homem que inveja aquilo que é do outro, o homem que nunca está satisfeito com o que tem, o homem que trabalha, morre de trabalhar porque ele quer ser grande como aquele que ele tanto almeja. Às vezes ele olha para o vizinho, ele vê a casa do vizinho, ele vê o carro do vizinho, ele vê os bens do vizinho, ele vê o crescimento do vizinho, e ele invejando a situação econômica de outra pessoa, ele então trabalha igual um burro, vamos usar assim. Do outro lado, Salomão percebeu que há aqueles que não trabalham, há aqueles que na verdade foram lá, fizeram a meia sola, e agora ficam ali comendo aquela beiradinha, um dia após o outro, sem preocupação com o dia de amanhã, não ficam correndo atrás do sustento. Do outro lado também, Salomão percebeu que há aqueles que querem uma vida solitária para não ter que gastar dinheiro com ninguém. Eles querem receber o dinheiro e gastar o dinheiro apenas consigo. São extremamente individualistas. Então Salomão, ele percebeu neste tema do trabalho 3 grupos de pessoas: os invejosos, os preguiçosos e os egoístas. Então há esses 3 grupos dentro daqueles que estão sempre atrás do trabalho. Na parte final desse texto, Salomão ele também menciona outros 2 tipos de pessoas: os soberbos
e os simples, os modestos. Os soberbos são aqueles que eles são tão orgulhosos que eles não têm o coração aberto para o aprendizado. Eles acham que eles já aprenderam tudo na vida e não precisam aprender mais nada com ninguém. Do outro lado, você tem o simples, que busca aprender com outras pessoas. Ele quer poder compreender mais, ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer se desenvolver. Então o sermão de hoje, irmãos, ele está dividido em 3 partes. E a primeira parte, nos versículos 4 a 6, nós veremos que é melhor vivermos em contentamento. A segunda parte, dos versículos 7 a 12, é de que nós devemos trabalhar em parceria com outras pessoas. E, por fim, nos versículos 13 a 16, nós devemos liderar com um espírito receptível ao ensino. Então nós podemos então resumir este sermão, e Salomão aqui ele nos ensina a importância de preservar uma vida simples e contente em boa companhia. Eu mudei um pouquinho aí o tema diante do que nós temos no boletim aí, o tema do sermão, mas o texto é o mesmo, só mudei o enunciado. A importância de preservar uma vida simples e contente em boa companhia. Então veremos aqui, primeiro os versículos 4 a 6, sobre a necessidade de nós preservarmos o contentamento. Olha o que diz Salomão: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Talvez você tenha percebido que eu não li a palavra dizendo, tanto quando eu estava lendo o texto, quanto agora, porque ela não tem no original. Na verdade, o texto termina: o tolo cruza os braços por a própria carne, ponto. E aí vem Salomão: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Não é o tolo que está falando isso, é Salomão. Então não existe essa palavra dizendo lá no texto hebraico. Bom, Salomão, ele já nos disse que trabalho é uma dádiva de Deus, é um presente. Trabalhar é bíblico, trabalhar é uma bênção, trabalhar é maravilhoso, trabalhar é poder usar os nossos dons para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Errado é quando nós vamos para os extremos, tanto da preguiça, quanto do trabalho em excesso por sentimentos idólatras, né? E aí Salomão está trabalhando muito bem isso aqui. E aí quando Salomão começa no versículo 4, ele diz que ele viu pessoas trabalhando por inveja, pessoas que buscaram de todas as formas conseguir as coisas para serem grandes como os outros. E é bem verdade que na mentalidade secular, as pessoas têm aquela mentalidade de que nós vivemos numa espécie de uma selva, onde é cada um por si. E eu tenho que conquistar, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, eu tenho que me desenvolver. E tem essa mentalidade competitiva. O trabalho é extremamente competitivo. Todo mundo quer ser maior do que o outro, todo mundo quer crescer, todo mundo quer passar, e eu preciso passar as pessoas até mesmo através de mecanismos corruptos, porque eu preciso crescer, eu preciso vencer, eu preciso alcançar novas metas, novos anseios, e muitos então são conduzidos pela inveja. E a inveja, infelizmente, faz parte da nossa marca como pecadores que somos. Nós temos, por exemplo, o caso de Caim e Abel. A inveja conduziu Caim a matar o seu próprio irmão. Nós temos o caso, por exemplo, de Saul, que invejou Davi. Então a inveja, infelizmente, ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. Vez por outra, nós nos pegamos trabalhando em excesso, porque nós invejamos
as coisas que os outros têm. Talvez são pessoas próximas, talvez é um familiar seu que cresceu na vida, talvez é um amigo seu, talvez é um vizinho, mas às vezes é aquele influencer, às vezes é aquele artista, é aquela pessoa que você vê no Instagram, nas redes sociais, e você olha e fala: poxa, eu quero ter esse tipo de vida. E então nós trabalhamos em excesso movidos por causa da inveja. E é por isso, irmãos, que algumas pessoas acabam enganando o governo na declaração de imposto de renda, porque precisam continuar crescendo, e se ela pagar o que é devido, ela vai ter problemas. Ela não quer que saia aquela quantia enorme. Outros acabam passando a perna em clientes. Outros acabam acumulando dívidas no seu cartão de crédito, porque querem ter uma vida muito boa socialmente. E aí as pessoas falam assim: nossa, fulano de tal troca de carro de 2 em 2 anos, fulano de tal viaja de 6 em 6 meses, fulano de tal faz aquilo outro, só que quando você vai perceber, fulano de tal está com dívida até o pescoço. É porque ele quer viver uma vida mostrando ostentação, viagens, carro novo, dinheiro. Só que aí o cartão de crédito está estourado, está vivendo acima do limite, porque está vivendo de aparência, para mostrar para as pessoas as suas conquistas, onde ele foi, o que ele está fazendo. A inveja nos conduz a realizar todas essas coisas. Salomão aqui fala que o tolo cruza o braço e come a própria carne. É uma expressão que significa que ele está consumindo os poucos recursos que ele acumulou. E aí ele conquistou alguma coisinha ali que dá para viver, uma coisinha que já não dá para passar fome, e agora ele vive o resto da sua vida deitado na rede, vendo o dia passar, indo lá e comendo um pedacinho daquilo que ele conquistou. É o preguiçoso. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 10, o sábio fala que cruzar os braços serve de símbolo de preguiça, e isso acaba levando a pessoa à pobreza. Há muitas pessoas pobres porque são preguiçosas, não porque nasceram numa situação X ou Y, não, é porque é preguiçoso mesmo, é porque não trabalha. Não todos os casos, não podemos generalizar, mas muitos casos, as pessoas são pobres porque não trabalham. Salomão afirma também que o trabalho em excesso e a preguiça, ambos estão errados. Olha o que ele disse: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que Salomão fala aqui no versículo 6 é o mesmo que disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Também a mesma coisa que nós lemos lá em Provérbios capítulo 15, versículo 16, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor. Também é o mesmo que lemos em Provérbios 16, versículo 8, melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O que todos esses textos estão nos ensinando? Precisamos trabalhar, devemos trabalhar, mas o trabalho em excesso, induzido pela inveja, pela falta de contentamento, é pecado. Da mesma sorte, se entregar à preguiça e não trabalhar, também é pecado. O que nós precisamos fazer é trabalhar dentro dos limites que Deus nos permite trabalhar, e sendo contente com tudo aquilo que nós temos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jesus, para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus trabalhava e ele confiava as suas necessidades diárias a Deus. Ele mesmo falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar.
a cabeça. Mas ele ensinou aos seus discípulos: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Também Cristo ensinou para os seus discípulos: vocês não devem ficar preocupados com o que comer, nem o que vestir. Deus conhece a história, a vida, a família de vocês. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus vai suprir as suas necessidades. Então Jesus nos ensina a confiar na providência, no cuidado, no sustento, na provisão que vem do Senhor. Precisamos trabalhar? É lógico que precisamos trabalhar, mas não podemos confiar em nós mesmos. Irmãos, infelizmente, às vezes quem trabalha demais, geralmente, quem trabalha demais não está colocando a sua confiança no Deus que provê, mas em sua capacidade de se autoprover. É uma pessoa que está demonstrando na prática que ela não confia que Deus vai sustentá-la, que Deus vai socorrê-la, que o necessário vai ser mantido em sua casa. Se ela não levantar e deitar trabalhando, sofrer para trabalhar, para que a família seja suprida, Deus não vai suprir. Se ela não correr atrás, se ela não se desgastar ao máximo pelo trabalho, a família não vai ser suprida. Isso vai na contramão do que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Trabalhe, mas não precisa dessa corrida exagerada, frenética, por causa do trabalho. Trabalhe, mas se contente com aquilo que Deus te deu. Não fique como os israelitas que estavam lá no deserto, preocupados com carne, com alho, com a comida do Egito. Se contente com o que Deus tem te dado. Se Deus te deu o privilégio de ter uma despensa assim ou assado, glorifique o nome dEle. Fome você não está passando. Se Deus te deu a oportunidade não de ter o carro X ou Y, louvado seja o nome dEle. Tem gente que nem carro tem. Se Deus ainda não te deu uma casa própria e você vive de aluguel, louve o nome do Senhor, porque tem gente morando debaixo da ponte. Então seja grato ao Senhor e não seja levado sempre aquela sensação de quero mais, nunca está satisfeito. Tudo bem, por mais que você possa correr, de se desenvolver, crescer na vida, depois conquistar um carro mais novo, conquistar uma casa, de você ter um emprego melhor, de você ter isso ou aquilo, tudo bem, Deus pode permitir que você tenha isso, mas enquanto você não tem, você é contente. Você não será contente no dia que as coisas forem como você quer que elas sejam, porque senão você vive o hoje, numa tristeza, num abatimento, num desânimo fora de sério. Eu só serei feliz no dia que eu tiver minha casa própria. Eu só serei feliz no dia que eu fizer uma viagem por ano. Meu filho, seja feliz hoje. Se Deus continuar te permitindo apenas fazer uma viagem para o interior do estado, para visitar a tia lá na roça, glorifique a Deus. Não, eu só serei feliz no dia que eu viajar o mundo. Para quê? Trabalhe sem inveja, não idolatre coisas nem posições, não seja preguiçoso, arregaça as mangas e vai trabalhar. Usa os dons que Deus te deu, as capacitações que Deus te deu, pois são meios pelos quais Deus vai sustentar a sua casa, a sua família. Então, deixa de lado essa murmuração, essa falta de gratidão, essa falta de contentamento e se contente com o que você tem hoje, aquilo que Deus te deu hoje. Segundo, de 7 a 12,
Salomão nos ensina a preservar a comunhão. Olha o que o texto diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem um levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui Salomão nos chama a atenção para preservar a comunhão. Os nossos relacionamentos, irmãos, eles foram afetados pela queda. Nós temos dificuldade para se relacionar com as pessoas. Nós temos problemas para se relacionar com a gente. A gente tem dificuldade para se relacionar com os de casa. A gente tem dificuldade para se relacionar com os de fora. A gente tem dificuldade para se relacionar com todo mundo, porque isso é uma marca da queda. Desde o momento em que a nossa comunhão foi rompida com o Criador, a nossa comunhão com o nosso semelhante também, ela foi maculada. E por isso, geralmente nós procuramos o individualismo. A sociedade é cada dia mais individualista. É cada um mais tomando conta de si mesmo e não se envolvendo com os demais. Nós nos fechamos em nós mesmos. E essa marca individualista da sociedade é uma declaração clara da causa, do motivo pelo qual o homem natural não aceita o Evangelho. Você sabe por que o homem natural não aceita o Evangelho com facilidade, a não ser que o Espírito Santo transforme o seu coração? Porque aceitar o Evangelho significa o seguinte: eu não tenho competência de resolver a minha situação espiritual e dependo que outro faça por mim. Isso é Evangelho. Quando você um dia nasceu de novo, você fez exatamente isso. Senhor, eu não tenho condições de resolver a minha situação espiritual, eu estou morto em meus delitos e pecados, eu careço da misericórdia e graça do Senhor. Se o Senhor não vir aqui e me arrancar do estado em que eu estou e me levar para a presença do Senhor, eu nunca entrarei na eternidade com o Senhor. Eu preciso, eu dependo, eu não consigo fazer nada por mim mesmo. Isso é dolorido para o homem natural ouvir, porque ele acha que ele se basta, ele acha que ele tem condições de resolver a si mesmo, ele é extremamente individualista, egoísta. Isso é uma marca da nossa natureza. E então aqui Salomão, ele adverte contra isolamento. Nesse texto que nós lemos, ele adverte contra isolamento, egoísmo, cobiça, vício pecaminoso do trabalho. Salomão então aqui está condenando aquelas pessoas que trabalham apenas para si mesmos, vivem isolados, não querem relacionamento com ninguém, porque aquilo que o fruto do seu trabalho deve ser gasto com ele mesmo. É uma pessoa que não quer relacionamento com as pessoas, evita amizades, porque isso pode gerá-lo a gastar. Evita casamento, porque é uma mulher para poder ter que sustentar. Evita filhos, porque é a boca que tem que alimentar. Então nós voltamos sempre para nós mesmos. A fim de encontrar prazer no trabalho, nós precisamos fazer a pergunta do versículo 8: para quem trabalho eu? É isso que está aqui no versículo 8. Para quem trabalho eu? Faz essa pergunta para você: para quem que eu trabalho? Para quem eu trabalho? Para quem você trabalha? Você trabalha para você?
A resposta certa a essa pergunta é: eu trabalho para Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho para honrar o nome de Deus. E eu trabalho para que através do meu trabalho pessoas sejam abençoadas. É isso que Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O fruto do seu trabalho não é para você apenas, é para você e as pessoas que te cercam. Então o fruto do meu trabalho é para que a minha família seja abençoada, o fruto do meu trabalho é para que a igreja seja abençoada através dos dízimos e ofertas. O fruto do meu trabalho é para que eu tenha condições de socorrer alguém que está passando necessidade. O fruto do meu trabalho é para que eu abençoe pessoas. Então não é só para mim, não é só para o meu usufruto. Por isso que no versículo 9, Salomão diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que ele está falando aqui? Quando dois estão juntos, a coisa funciona melhor. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ou seja, é bom caminhar juntos, porque Deus nos fez para caminhar em sociedade. Deus não nos criou para termos uma vida solitária e individualista. Deus nos criou para vivermos em comunidade, em sociedade, em relacionamento com pessoas. Deus nos criou assim. Aí ele fala no versículo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. É bem verdade que alguns pegam esse texto e falam sobre casamento, e dá para poder aplicar em casamento, mas ele não está falando só sobre casamento aqui, ele está se estendendo a todo tipo de relacionamento. É melhor ter mais um, é melhor estar ao lado de mais alguém, é melhor caminhar ao lado de outras pessoas, porque a gente tem um auxílio mútuo. Do mesmo jeito que eu auxilio ele, ele me auxilia. Do mesmo jeito que eu o socorro, ele me socorre. Se eu passo por alguma dificuldade, ele está ali para poder me ajudar. E se ele está enfrentando alguma dificuldade, eu sou o seu suporte. Aqui Salomão está dizendo: para com essa vida individualista, essa vida centrada em si mesmo, vivendo um trabalho voltado apenas para si mesmo, para socorrer apenas as suas próprias necessidades, mas seja bênção na vida das pessoas. Seja bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. Esse versículo 11 aqui, quando ele fala sobre dois dormirem juntos, às vezes automaticamente a gente já pensa em casamento, né? Mas é bem provável que o Salomão esteja aqui pensando sobre aquelas pessoas que estavam no deserto, que vão para o deserto e à noite o deserto é muito frio. E na hora de dormir, um deita de costa para o outro, para os dois ajudar a se esquentar, para poder ver se consegue. Eu estava conversando, se eu não me engano, há umas 2 semanas com o Franz Schubert, ele falando que ele vai muito lá para o Pico da Bandeira. E aí a gente conversando ali, o pessoal estava falando: não, realmente, quando está naquele dia muito frio, se você for acampar lá para poder subir de madrugada, você tem que ficar um grudadinho no outro ali para poder ajudar a se esquentar, para poder subir. E a ideia é essa: você sozinho você não se esquenta. E aí por isso que na parte final aqui, Salomão fala assim: mas o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse cordão de 3 dobras aqui, o que Salomão está dizendo é simplesmente o seguinte: se 2 é bom, 3 é melhor ainda.
Caminhar em dupla é muito bom, mas caminhar em trio ainda é melhor. Estar ao lado de gente, caminhar com pessoas, não vivendo uma vida solitária. Então, irmãos, Deus nos criou para vivermos em sociedade. Nós vivemos para caminhar com gente, para estar ao lado de pessoas. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós precisamos caminhar ao lado de boas companhias. Olha o que disse, por exemplo, Moisés. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí e fosse lá para Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 10. Salomão fala: é melhor serem dois do que um, é melhor serem três do que um. Um ajuda o outro quando cai, um ajuda o outro quando precisa de um calorzinho humano. E quem é que vai nos dar esse calor? Quem vai nos ajudar quando a gente cair? Quem vai nos dar uma palavra de ânimo quando a gente precisar? Quem vai nos auxiliar em nossa caminhada? Escolha muito bem as suas companhias. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 10, olha o que disse Moisés ao povo de Israel. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível que faço contigo, guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então o Senhor ordenou o povo de Israel a não se misturar com os ímpios. Você não pode escolher a família que você pertence, mas você pode escolher as pessoas que andam com você, como seus amigos. Você pode escolher. A família, você nasceu nela, mas você pode escolher quem anda com você. Aí você pode estar pensando assim: Arthur, mas isso é Antigo Testamento. Isso é porque Deus está falando sobre o povo de Israel. Isso não tem nada a ver agora. Não, tem sim. Vai para 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Paulo fala a mesma coisa. Então não vale só para o povo de Israel, vale para nós hoje. 2 Coríntios capítulo 6, dos versículos 14 a 18, olha o que disse Paulo aos Coríntios. Abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai te ajudar quando você cair? Quem vai te levantar quando você estiver caído? Quem vai te aquecer quando você estiver frio? Quem vai te ajudar nos seus dias difíceis? Quem vai te auxiliar no tempo de tribulação?
Quem vai te dar força na sua caminhada cristã? Não são os ímpios. Não são eles. Às vezes nós precisamos de apoio em nossa caminhada cristã. Às vezes você está passando um dia difícil. Às vezes você está passando limitações, tribulações. Mas se você se cerca apenas de pessoas que não servem ao Senhor, você acha que essas pessoas vão te ajudar no dia difícil? Essas pessoas não têm bom conselho para te dar. Essas pessoas não te ajudam em absolutamente nada na sua caminhada cristã. Então se cerque de boas companhias. Quem é que vai te socorrer no dia mau? Serão as pessoas que te amam verdadeiramente. Então se cerque de irmãos na fé. Talvez você faz parte de uma família como eu, por exemplo, que não pode receber esse socorro dos pais e dos irmãos. Os meus pais não são cristãos, a minha irmã não é cristã. Se eu preciso de socorro no dia mau, se eu preciso de auxílio no dia mau, se eu preciso de um bom conselho, de uma boa orientação, se eu preciso de alguém orando por mim, infelizmente não é na minha casa que eu vou encontrar isso. Hoje eu vou encontrar isso na minha esposa, em vocês que são meus irmãos na fé. Então, quem são as pessoas que estão do seu lado? Porque se elas não vão te ajudar, pode ter certeza que elas vão te atrapalhar. Não, Arthur, não é assim não, você está sendo muito... Espere e verás. Espere e verás. O mundo está cheio de tentações, irmãos. Satanás à nossa espreita, querendo nos devorar. Perigos espirituais para tudo quanto é lado. Então, se nós vivermos próximos uns dos outros, a gente vai conseguir encontrar êxito. Crentes que querem viver um cristianismo solitário estão correndo um risco terrível. Ah, não, hoje em dia tem rede social, YouTube. De manhã eu acordo, assisto a minha escola bíblica. De noite eu assisto o culto. Eu tenho a minha Bíblia. Eu vivo o meu cristianismo. Vai lá para a igreja, um monte de gente problemática, querendo dar conta da minha vida. É melhor eu viver o meu cristianismo aqui dentro da minha casa, sem envolvimento com ninguém. Não é assim que funciona. No dia mau você vai precisar da igreja. No dia mau você vai precisar de pessoas orando por você. No dia mau você vai precisar de pessoas te ajudando, te apoiando, te auxiliando. Então viver um cristianismo individualista é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida. Pessoas que estão vivendo um cristianismo individualista são presa fácil para o diabo. Porque Deus nos fez para viver em sociedade. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu sou uma pessoa sociável, mas não tão sociável assim como a minha esposa. Uma televisão, um sofá e um videogame me basta. Agora a minha esposa de vez em quando fala assim: amor, eu preciso sair, eu preciso ver gente. Eu preciso sair só para poder olhar para a cara dos outros, para a rua fora. Eu preciso de gente. Mas tem gente que é mais sociável, né? Mas nós fomos feitos assim, para se relacionar. E para se relacionar com boas companhias. Para estar ao lado de boas pessoas.
gente que vai nos ajudar. Sabe qual é um dos motivos desse café que a gente tem aqui todo domingo depois do culto? É que você não termine o culto e vai embora. A gente passa a semana toda, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, cada um correndo atrás do seu trabalho, da escola, do estudo. A gente não se vê durante a semana. O tempo que a gente tem é aqui. Então, o maior motivo desse café não é que você vá para casa falando assim: hoje eu não preciso jantar. O objetivo desse café não é esse. O objetivo desse café é que a gente fique junto depois, que a gente converse, que a gente fala um com o outro, conte as histórias um com o outro, que a gente saia daqui rindo, batendo papo, porque a gente foi feito para se relacionar, conviver uns com os outros. Deus nos fez assim. É tão difícil, irmãos, às vezes eu vou em igreja, que na hora que eu estou impetrando a bênção, se eu não sair correndo lá para a porta, eu não pego ninguém para poder cumprimentar. O povo já sai assim, igual bicho, cada um tocando nos carros, assim, ó. Você vê, tchau, fulano. Está todo mundo indo embora. Não, gente, nós precisamos disso aqui, ó. Convivência. Esse é um dos motivos, inclusive, das sociedades internas. Para que as mulheres tenham um tempo entre elas, para que os homens tenham um tempo entre eles, para que os jovens, os adolescentes, é para a gente ter convivência. Porque Deus nos fez assim, pessoas sociáveis. E sabe qual é a melhor pessoa para você se socializar? Cristo. O melhor amigo. O amigo de todas as horas. O amigo quando ninguém te vê. O amigo do dia mau, o amigo do dia bom. O amigo da madrugada chorosa. Ele é o amigo das nossas almas. Agora, dos versículos 13 a 16, Salomão nos chama a preservar a simplicidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui, irmãos, Salomão está falando de um homem que saiu de uma vida simples para a realeza. Talvez Salomão estivesse aqui em mente Davi, que era um homem simples, pacato, pastor, que do nada vira rei de Israel. Mas talvez Salomão estivesse aqui na mente com a figura de José, que do nada se tornou o segundo maior homem do Egito. Então era alguém que estava numa situação muito simples, mas que chegou ao poder. Esse homem chega ao poder, assumindo o lugar do rei que reinou antes dele. Esse novo rei, ele reinava sobre um império muito grande, mas nem mesmo esse novo rei podia reinar para sempre. O que Salomão está ensinando nesse texto? Que a fama, ela tem um tempo, ela não é para sempre. A fama é passageira. Aquele rei subiria ao poder, se tornaria ovacionado pelas pessoas, mas um dia ele morreria, ele passaria, a fama dele passaria e outro homem reinaria no lugar. E Salomão está ensinando aqui que no fim, todos nós somos indispensáveis. O herói de hoje é o sujeito imprestável de amanhã. Às vezes, quando você lembra de Luiz Felipe Scolari,
Talvez venha na sua cabeça assim, 7-1 no Maracanã, no Mineirão, Copa de 2014. Mas você se esquece que ele foi o técnico do Penta de 2002. O herói de 2002 é o técnico que não sabe nada em 2014. O herói de hoje não presta amanhã. A fama passa. E Salomão está ensinando isso aqui. Salomão também está ensinando que o rei velho, ele não se deixa admoestar, enquanto que o novo, ele procura sabedoria. E o que Salomão está nos ensinando nesse texto? Que você vai encontrar no meio das pessoas dois grupos, os soberbos e os simples. Os soberbos são aquelas pessoas orgulhosas, que elas não precisam mais aprender absolutamente nada. Elas chegaram num grau de conhecimento que ninguém mais as ensina. Elas são autossuficientes. Elas não dependem de mais ninguém. Ninguém pode ensiná-la. Quem vai me ensinar? Um menino? Um moleque? Quem vai me ensinar? Essa pessoa que acabou de chegar agora na igreja? Quem vai me ensinar? Eu já tenho anos de igreja, eu já tenho tempo com o Senhor, eu não preciso aprender com ninguém, ainda mais com quem é mais jovem que eu. Do outro lado tem um jovem que quer aprender, que está aberto ao aprendizado. Então é isso que Salomão está nos ensinando, a abrir mão do orgulho, da soberba, e aprender e ter um coração aberto para aprender com os outros, aprender com as pessoas. Na igreja, irmãos, jovens aprendem com os idosos e idosos aprendem com os jovens. Na igreja, as crianças nos ensinam. Na igreja, nós estamos sempre em processo de crescimento. E a melhor maneira de adquirir sabedoria é sempre se voltar para Jesus. A gente tem que se lembrar que Jesus, ele se humilhou e ele aprendeu desde pequeno. Você tem que se lembrar que Jesus foi bebê. E como bebê, ele dependeu de Maria e de José. E como criança, ele precisou de alguém que lhe ensinasse, que desse apoio para que ele desse os primeiros passos, para que ele ensinasse o alfabeto hebraico. Ele precisou de ensino. Jesus nos mostra humildade, simplicidade. O Rei Todo-Poderoso, que tem conhecimento sobre todas as coisas, aprendeu. Você já parou para pensar que Jesus aprendeu com pecadores? Jesus aprendeu com Maria e José. Jesus aprendeu com os líderes da sinagoga. Depois ele se tornou um grande mestre. Mas antes de ser mestre, ele aprendeu. E eu e você não podemos ter esse senso de orgulho, de soberba dentro do nosso coração, de achar que a gente já está pronto, não precisa aprender com mais ninguém. Não, nós precisamos aprender. Então, irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que Cristo, ele veio para nos redimir desse mundo individualista, soberbo, orgulhoso, invejoso, para que nós possamos viver em novos céus e nova terra. Esse mundo, Salomão percebeu que há muita inveja, há muito egoísmo, mas Cristo veio para transformar todas as coisas. Cristo veio para mudar completamente a nossa história. Cristo veio para nos fazer parte de uma sociedade nova, onde não impera inveja, egoísmo, soberba, idolatria, individualismo. Não, impera serviço, amor, compaixão, misericórdia. E se você ainda está preso no egoísmo, na soberba, no individualismo, você precisa de Jesus. Jesus precisa te arrancar desse estado, para que você aprenda a ter um coração simples, um coração contente, que aprenda de Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.